E eu espero que esse vídeo te ajude a compreender de uma vez por todas um assunto que tem sido, vamos dizer assim, regurgitado pelos adventistas do sétimo dia, pastores, de uma forma que não reflete a realidade. O Michelson Borges soltou hoje um vídeo falando uma série de bobagens a respeito de canais que falam contra ou que, na verdade, expõem, né, as crenças adventistas do ponto de vista bíblico, mostrando que são heréticas, basicamente isso. Ele cita o meu canal, tentando dizer que o dragão irou-se contra a mulher. Então, essa frase clássica do adventista, quando ele se vê confrontado com as próprias crenças. Então ele fala o seguinte, olha, tem pessoas falando que nossas crenças são heréticas, tem pessoas nos chamando de seita, ele corre lá e fala, o dragão irou-se contra a mulher. Estão falando que o dragão irou-se contra a mulher desde 1845, tá? Então, o dragão está irado contra a mulher, que no caso eles, os adventistas, se apresentam como sendo a mulher, a igreja, né? Ou no caso, o remanescente, né? Que representa a mulher. Muito bem. Ele cita, ele faz algumas afirmações muito sérias, mas dentre todas elas, a que me chamou mais atenção foi a questão de Miguel. Ele fala assim, não, a igreja adventista atribui o título de Miguel a Jesus Cristo. E você provavelmente já ouviu outros pastores falando essa mesma baboseira. Outros pastores falando essa mesma bobagem. Falando que a igreja adventista do sétimo dia atribui um título a Miguel, a Jesus Cristo, como Miguel, o arcanjo. Não é a natureza de Cristo, não é Jesus Cristo sendo um anjo, sendo uma criatura, ou recebendo poderes que ele não tinha, ou recebendo de Deus atribuições que ele não tinha. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o verbo, né? Então a igreja adventista vai fazer esse tipo de defesa. Ouve o que o Michelson Borges tem para apresentar para você sobre a questão de Miguel e de que nós estamos fazendo um trabalho de forma errada, de forma, vamos dizer assim, totalmente maligna, vamos dizer assim, contra o que a igreja adventista prega de fato. Vamos lá então. Michelson Borges. Quando dizem assim, os adventistas creem que Miguel é Jesus, e Miguel é um anjo, então Jesus eles comparam com um anjo e dizem que Jesus então é uma criatura. Olha, de novo, é falta de informação adequada, e talvez falta de honestidade também, né? Porque Jesus é chamado de filho do homem na Bíblia. Isso faz dele um homem? Isso faz dele apenas uma criatura? Porque Jesus é chamado de filho do homem, ele então passa a ser um ser criado. Ora, Jesus tem vários títulos na Bíblia. Filho do homem, leão da tribo de Judá, enfim, tem tantos, né? Tantos nomes. E um desses títulos que ele tem é Miguel, o arcanjo Miguel. E um desses títulos que ele tem é Miguel, o arcanjo Miguel. E um desses títulos que ele tem é Miguel, o arcanjo Miguel. Eu assisti alguns vídeos em que ele diz que os adventistas eles são heréticos porque consideram Jesus um anjo. Olha, biblicamente falando, não tem como você defender a ideia de que Jesus seria uma criatura. Nós pregamos isso, estamos agora estudando uma lição da Escola Sabatina que trata do Evangelho de João. João, ele começa seu evangelho dizendo que Jesus é o Verbo eterno. Nós cremos nisso. Nós cremos na eternidade e divindade plena de Jesus. Aqui nos livros oficiais da igreja, afirma-se a mesma coisa. Jesus é Deus eterno. Ellen White afirma a mesma coisa no livro Desejado das Nações e outros, que Jesus não tem vida derivada, emprestada, ele tem vida em si mesmo e ele é tão eterno quanto o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Então, afirmar que nós ensinamos que Jesus é uma criatura é uma falsidade tremenda. Então, afirmar que nós ensinamos que Jesus é uma criatura é uma falsidade tremenda. Então, afirmar que nós ensinamos que Jesus é uma criatura é uma falsidade tremenda. E qual o problema de nós entendermos que Jesus é Miguel, Miguel é Jesus? Miguel, o arcanjo Miguel, ressuscita mortos. O arcanjo Miguel, ele vence Satanás em todas as batalhas em que eles travam ali, né? Aliás, ele aparece como Miguel justamente nesse contexto de batalha. Ele é o arcanjo, o chefe dos anjos, né? O arcanjo Miguel, ele aparece na Bíblia sempre em contextos que têm relação com a divindade, e o próprio nome dele já diz isso, né? Aquele que é como Deus, Miguel, aquele que é como Deus. Tá aí a apresentação da igreja adventista. Jesus Cristo não é criatura, Jesus Cristo não tem natureza de anjo, Jesus Cristo não é anjo, é um título, é um título, é um título. Vou repetir, é um título, é um título. Eles falam isso.
Eles falam por duas razões. Ou porque eles desconhecem, são amadores, são amadores. Ou eles não falam, porque os adventistas são pessoas culturalmente, historicamente, que não vão pesquisar. Eles comem o que vem do púlpito, se sentem bem satisfeitos, voltam para casa, tá tudo certo. Olha na sua tela. Jornal, revista, Signs of the Times, 6 de junho de 1911. Digo logo de cara, Ellen White ainda estava viva. Ok? Palavras de Ellen White. Palavras da revista oficial da igreja. A palavra eterna se entregou. Ele, no caso Jesus, não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo. No caso, Ellen White fazendo uma comparação com Satanás, Lúcifer. Mas ele, no caso Jesus, se esvaziou, entregou-se ali, e então, pelos pecadores, ele tomou a forma de servo, tornando-se o quê? Leia na tela. Leia na tela. Michelson Borges, leia na tela, Michelson, por favor. Tornando-se um anjo. Entre quem, Michelson Borges? Os anjos. Para que pudesse redimir quem, Michelson Borges? Quem que Ellen White está falando que Jesus ia redimir? Os anjos. Mas eles não aceitaram. Os anjos falaram, não, por favor. Eu digo isso, esse trecho é só um condensado desse trecho vermelho e amarelo, é só um condensado que está escrito no Early Writings, no Primeiros Escritos, que eu tenho aqui, original de 1840 e pouco, 840 e pouco não, mais ou menos nessa época, onde ela fala em detalhes o diálogo entre os anjos e Jesus, falando, não, deixe que a gente morra por você, deixe que a gente morra pela humanidade, os anjos pedindo para morrer. Jesus falando, não, eu vou morrer pela humanidade. Todo o grande conflito. Vamos lá. Ele tomou, vou repetir essa parte importante, ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Mas eles não aceitaram. E quando rejeitaram a justiça e a vida oferecidas tão livremente, ele, no caso Jesus, desceu ainda mais baixo aos enganados por Satanás, no caso nós, homens caídos, abaixando-se até mesmo à morte, para que ele pudesse redimir todos os caídos que desejavam ser redimidos, e vindicar para o universo, e aí vem os ETs, que você já conhece essa parte, por toda a eternidade o caráter de Deus. Então, lembre-se, Jesus primeiro ele se torna num anjo. Ele se transforma num anjo, com natureza angélica, entre os anjos, para redimir os anjos. Era um plano da salvação para os anjos do céu, tá? Os anjos caídos, diga-se de passagem. Lembra aquela terça parte dos anjos? A terça parte dos anjos, Ellen White está falando que Jesus se queria falar assim, não, já que eu sou anjo, eu vou morrer pelos anjos, certo? Então, eu me tornei anjo, vou ser anjo, e aí anjo morre por anjo, e salva o anjo. Mas aí ele falou, não precisa morrer pela gente, não. Aí eles rejeitaram a ideia, ele veio morrer pela gente, como homem. Você vai ver como isso está conectado com uma outra situação no final desse vídeo. Vamos pro próximo. Vamos lá, olha isso. Nesse mesmo tempo, eu não sei se você notou, olha a comparação. Se você for em Filipenses 2, de 5 a 7, olha o que está escrito. Seja a gratitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Está aqui, Filipenses 2, 5 a 7. Olha o texto de cima que nós já acabamos de ler juntos, aqui agora. Ele não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo, mas ele se esvaziou, entregou-se ali e então pelos pecadores, e ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos, para que pudesse redimir os anjos. Você percebe agora, eu coloquei bem nas cores, para você conseguir ver na tela, e ajudar o Michelson Borges a entender também como que a igreja adventista pega um verso da Bíblia e destrói dessa forma. Como é que a igreja adventista pega um verso da Bíblia e cospe na Bíblia dessa forma? Como é que eles alteram o texto da Bíblia dessa forma?
tornando-se, Filipenses, tornando-se semelhante aos homens, em azul. Olha o que a Igreja Adventista escreveu em cima. Signs of the Times, 6 de junho de 1911. Tornando-se um anjo entre os anjos para que pudessem redimir os anjos. Gente, eu não sei como que o Michelson Borges tem a cara de pau de vir no YouTube e falar que não, a Igreja Adventista nunca ensinou que Jesus era anjo, ou se tornou um anjo, ou tinha natureza angélica. Como? Vocês percebem por que o Adventismo é perigoso? Porque a raiz está aqui, a raiz é uma raiz podre, tão podre a ponto de eles alterarem a própria Bíblia. Eles usurparam, eles pegaram um verso bíblico e transformaram numa heresia completa. Então tá aqui na frente, tira a foto da sua tela, faz o screenshot da tela, salva. Porque vai ter um adventista do sétimo dia que vai cruzar o teu caminho, vai falar assim, não, isso nunca aconteceu, a nossa igreja nunca ensinou nada disso. Tá aqui, ó, salva. Próximo. Pode piorar, Rodrigo? Pode. Opa, no adventismo tudo pode piorar. Vamos lá, mais uma. Um ano depois, não foi muito tempo, foi um ano depois, volta a dizer, Ellen White estava viva. Não, porque vocês não conhecem as informações. Ó, falo que o Michelson Borges é amador, vocês duvidam. Vamos ler comigo, leia comigo. Ele, Jesus, no caso, tomou a natureza dos anjos. Vou repetir. Signs of the Times, 23 de julho de 1912. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos para repetir o primeiro passo, então, em sua humilhação. A humilhação de Jesus começou em ele se tornando um anjo. Olha lá. Ao abandonar sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. Michelson Borges, que é isso, Michelson Borges? Foi colocar a natureza dos anjos. E assim temos Jesus apresentado como Miguel Arcanjo, o comandante dos exércitos do céu, o capitão do exército do céu. E como tal, os exércitos do céu o seguem. Quando ele se tornou um anjo, leia de novo. Quando ele se tornou um anjo, ele tomou um nome adequado. Assim como, mais tarde, quando ele se tornou homem, seu nome correspondia à natureza que ele tomou por virtude de seu nascimento em nossa família humana. Esse nome era Emanuel, Deus conosco. Seu nome como anjo é Miguel, que significa aquele que é como Deus. Anjo, seu nome como anjo, quando ele se tornou um anjo, ao abandonar a sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos. Signs of the Times, 23 de julho de 1912. Não, pessoal, irou-se o dragão contra a mulher. Vocês são desonestos, vocês mentem, vocês nos perseguem. Nós nunca falamos que Jesus tinha natureza humana, que Jesus era um ser criado, que não tinha moral, que não tinha ninguém obedecia, que a palavra dele não valia nada, que ele não tinha comando sobre ninguém, que agora os anjos se curvaram diante dele pela primeira vez, realmente reconhecendo a autoridade dele. Aí ele se torna Miguel, natureza de anjo, e depois ele sai de anjo e vira homem, e depois de homem ele vira agora Miguel, o arcanjo de novo, que vai, ao som da trombeta, ressuscitar os mortos. Signs of the Times. Vamos lá. Último. Qualquer que seja o nome que ele tome ao esmagar o pecado e a rebelião, ao redimir os perdidos e restaurar a harmonia do universo, esse nome deve indicar que Deus está nele e com ele, no mesmo plano, olha isso, e na mesma natureza da classe de seres para os quais ele é enviado, vivendo a vida divina no plano dos anjos, dos quais o que leia na tela, Satanás foi um, embora caído. Ele pôde neutralizar a força das acusações de Satanás, e aqui vem uma heresia gigantesca, porque se Jesus Cristo só conseguiria neutralizar a força das acusações de Satanás através da natureza angélica, isso em si mesmo é uma heresia. Porque você precisa colocar Jesus no mesmo nível que o diabo, que Satanás, do ponto de vista de anjo,
Então é anjo contra anjo, e agora sim, eles estão no mesmo patamar, porque agora ele vai conseguir neutralizar a força das acusações de Satanás. Assim, quando ele se tornou um anjo, volto a dizer, aqui, Signs of the Times, 23 de julho de 1912, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White estava viva, dizendo, assim, quando ele, Jesus, se tornou um anjo, o fato não pôde ser esquecido de que ele era Deus com os anjos. É óbvio que não poderia ser esquecido. Ela mesma disse lá no começo que Deus atribuiu honra a Jesus, honra especial a Jesus. Ainda vivendo no planos dele, possuindo suas naturezas. Agora você vem chamar de mentiroso e desonesto? Você só pode estar de brincadeira, Michelson Borges. Por isso que eu falo que você é um amador. Você não conhece a própria escritura e a literatura da própria igreja que você bate no peito e defende. A igreja adventista não atribui títulos a Jesus como o anjo Miguel. A igreja adventista não atribui títulos de Miguel, de arcanjo a Jesus. Não é um título, é uma natureza. Jesus é anjo para a igreja adventista do sétimo dia. Agora eu não sei quem é que vai voltar, se vai voltar Jesus, se vai voltar um anjo. Volto a dizer aqui, texto em azul. Assim, quando ele se tornou um anjo, o fato não pôde ser esquecido de que ele era Deus, porque Deus tinha avisado os anjos que ele era Deus, que era para ser reconhecido como Deus, como ele. Lembra no História da Redenção, capítulo 1, terceiro parágrafo? Ele era Deus com os anjos ainda vivendo no plano deles, possuindo o que? Leia na tela. Suas naturezas. E esse pensamento é preservado no nome que ele carrega como um anjo. Entendeu, Michelson Borges? Entendeu de uma vez por todas? Entendeu de uma vez por todas do que a sua igreja ensina? Tem uma surpresa especial para você, para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Vamos lá. Volto a dizer. Qual era a sequência? Jesus não tinha nada lá em cima. Não tinha nada. Não era reconhecido como nada, não tinha autoridade, ninguém obedecia, não tinha honra especial, não tinha nada. De repente Deus fala assim, não, deixa eu pegar meu filho que está ali no canto, deixa eu trazer aqui na frente dos anjos. Fala o seguinte, gente, é o seguinte, ele vai ter tudo agora. Na hora que ele falar, sou eu, ele representa a mim, etc. Mas ele é como vocês. Ele é como vocês, ele é um anjo como vocês, mas agora ele tem atribuições. E o nome dele agora é Miguel. Beleza? Tá bom. Tinha nada, anjo sem nada, anjo com autoridade. E agora, Jesus, que morreu na cruz por você e por mim. Anjo sem nada, anjo com autoridade, arcanjo, no caso, com autoridade. Vem Jesus, morre por você e volta para o céu. De onde saiu isso? Fala para mim, de onde saiu isso? De onde saiu essa ideia? Eu vou mostrar para vocês. Uma das seitas que segue essa mesma cronologia, essa mesma ideia. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que é velho, hein? É velho. Um vídeo da igreja, ou na igreja não, que não pode chamar de igreja, é Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A seita das Testemunhas de Jeová. Antigo, hein? Antigo, explicando a questão angélica de Jesus Cristo. Assista o vídeo. Isso de tudo, no princípio, Jesus era o Verbo. Em seguida, ele se tornou Miguel, o arcanjo. Que então veio à terra como o filho nascido da Virgem Maria. Ele era um homem perfeito, sem pecado. Mas ele era apenas um homem, sem nenhuma divindade. Jesus andou por aí como homem, tornando-se o Cristo somente quando foi batizado. As testemunhas de Jeová desprezam a cruz, achando que é apenas um símbolo pagão usado pela cristandade apóstata. Em vez disso, ensinam que, ao completar seu ministério, Jesus morreu não na cruz, mas em uma estaca ereta. O corpo de Cristo foi então colocado em um túmulo, onde foi desintegrado por Deus, totalmente destruído para sempre. Jesus foi então recriado pelo Pai. Antes de ir para o céu,
Ele se materializou em diferentes corpos em diferentes ocasiões para convencer seus discípulos e outros de que realmente tinha ressuscitado. Jesus retornou ao seu Pai no céu, onde mais uma vez se tornou Miguel, o arcanjo. Ele nunca mais será visto na terra em forma visível, mas, em vez disso, governa invisivelmente dos céus. Tá aí. Seita, Testemunhas de Jeová, Jesus é Miguel. Seita, Igreja Adventista, Jesus é Miguel. Natureza angélica. Então, desculpa ter que fazer esse vídeo de novo, ter que falar de Jesus é Miguel de novo. Mas o problema é que os caras não desistem de continuar mentindo. Eu queria saber se a Igreja Adventista, ou se o Michel Borges vai chegar e falar assim, não, Rodrigo fez um vídeo falando que lá em 1911, 1912, Ellen White realmente, ainda viva, aceitou, né, a publicação, escreveu essas coisas sobre a natureza angélica de Jesus Cristo. No entanto, irmãos adventistas, Ellen White, nossa profetisa, a Igreja Adventista como um todo, em suas publicações, erraram nesse conceito de que Jesus passava por essas mutações de naturezas, e era um anjo, era um arcanjo, recebeu poder, recebeu atribuições de Deus, e ele não era obedecido pelos anjos, nada de... Irmãos adventistas, foi um período que nós não tínhamos uma luz clara, evidente, sobre a natureza divina de Cristo, portanto, esses escritos foram feitos num período onde não havia um entendimento sobre a natureza divina de Jesus Cristo. A eternidade de Jesus Cristo, a trindade, a estrutura divina de Cristo e a natureza divina de Cristo. Houve um erro, irmãos adventistas. O que o Rodrigo apresentou, de fato, é verdade, mas nossa posição hoje, como igreja adventista, é uma posição diferente. Ellen White errou, os pioneiros erraram, as publicações estão erradas, nossa visão, nossa perspectiva hoje é a correta. É simples assim, não vai nem doer. Não vai nem doer, é só falar que Ellen White estava errado. É só falar que a história da redenção, capítulo 1, os primeiros parágrafos, está errado. Que a igreja adventista não concorda com essa posição hoje. É simples. Agora, eu queria saber, qual é o pastor que vai ter coragem de falar que Ellen White errou? Qual vai ter coragem? Porque você tem que escolher, ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com Ellen White. Ou você fica com Jesus Cristo, da Bíblia, com a interpretação correta de que Miguel é um anjo e que é uma pessoa, um ser diferente de Jesus Cristo. São duas coisas completamente diferentes. Jesus é Jesus, arcanjo é arcanjo, Miguel é Miguel. Ou você assume que você vai ficar do lado da Bíblia, da verdade, da palavra de Deus, ou você assume que você vai ficar do lado errado, de Ellen White. Ou você assume que você vai ficar do lado dessa sujeira que vocês viram aqui agora. Eu poderia usar outros textos de Ellen White, tem vários, tem dezenas de textos aqui onde ela fala que Jesus é Miguel. Mas eu preferi usar esse texto, esses dois artigos, do período que ela estava viva, do que ela escreveu. Agora cabe aos pastores adventistas, de que lado vocês vão ficar? Vocês vão ficar do lado dessa sujeira herética, defendida pelos testemunhas de Jeová, como foi mostrado no vídeo? Ou vocês vão ficar do lado da palavra de Deus? A quem vocês vão servir? A quem vocês vão prestar continência? A quem vocês vão se curvar? A Ellen White ou a palavra de Deus? Galera, desculpa, mas são vídeos necessários, porque, infelizmente, o Michel Borges ainda precisa aprender muito sobre a igreja adventista. Mas nós estamos aqui para ajudar o Michel Borges a entender isso. A entender que, sim, nós vamos às fontes primárias. Até a próxima.